Salve, salve! Eu sou o Sathari Milton Pérez e hoje estou aqui para falar um pouco com vocês a respeito dos 4 pilares da magia: saber, querer, ousar e calar. Esses 4 princípios, eles oferecem uma série de reflexões, de compreensões de chaves, de direcionamentos, para que possamos então ter mais domínio sobre nós mesmos e domínio sobre as energias do universo. Que esse é o princípio de todo aquele que almeja então buscar o caminho do mago, o caminho da maga, se apropriar do conhecimento oculto a respeito tanto da profundidade que é o ser humano e da profundidade que é o universo, a fim de que a gente possa, então, ter mais domínio e maestria sobre o nosso caminho e construir uma realidade cada vez mais feliz para a nossa vida. Quem deixou esses ensinamentos foi o mago, ocultista, escritor, filósofo, cerimonialista, um dos nomes mais influentes dentro do universo esotérico e oculto do século XIX. Seu nome, Eliphas Levi. Então, através desses 4 princípios, a gente pode compreender que a magia é algo, na verdade, muito simples e que não necessariamente a gente tenha que desenhar um pentagrama no chão, acender várias velas, mas sim realizar a própria magia dentro de nós, através da própria alquimia que é as emoções, os pensamentos, as ações do ser humano aqui neste planeta. Então, guiados por esses 4 princípios, a gente consegue ter uma noção de como que se fundamenta, como que se processa também e como que se conclui o processo de fazer a magia dentro de nós. E agora eu vou ler um trecho do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, que foi então o livro onde foi mencionado esses 4 pilares, esses 4 fundamentos, 4 princípios da magia pelo próprio Eliphas Levi, pois então esse livro foi da autoria dele. Vou ler aqui o trecho com vocês, para a gente ter uma noção também a partir das palavras dele. Para chegar ao Sanctum Regnum, isso é, à ciência e ao poder dos magos, 4 coisas são indispensáveis. Uma inteligência esclarecida pelo estudo, aí que entra o saber. Uma audácia que nada faz parar, aí entra o ousar. Uma vontade que nada quebra, aí entra o querer. E uma discrição que nada pode corromper ou embebedar, aí que entra o calar. Saber, ousar, querer e calar. Eis os 4 verbos do mago que estão escritos nas 4 formas simbólicas da esfinge. Eliphas Levi, Dogma e Ritual da Alta Magia, páginas 60 e 61. Pois bem, gente, quando a gente fala dos animais da esfinge, aí a gente está entrando num outro assunto, mas eu gostaria de ilustrar através do arcano 21 do tarô, o mundo, que então na sua imagem, na sua lâmina, coloca então o desenho da esfinge, na divisão dos 4 animais que estão colocados dentro da esfinge, como você pode então observar na imagem aí então do arcano 21. E o arcano 21 ele é o último arcano do tarô que representa o estágio de plenitude, representa o estágio de autorrealização, de conclusão da jornada, de transcendência. Claro que essa transcendência ela é eterna, a gente transcende um aspecto na nossa evolução e a gente então abre novos ciclos, a gente encerra um processo e então surgem outros processos, a gente passa por um término e então logo a gente passa por um reinício. Isso é um aspecto natural porque os próprios arcanos do tarô, eles representam os ciclos, os caminhos, as experiências que o ser humano passa em seu processo evolutivo ao estar encarnado aqui no planeta Terra. E esses 4 princípios, o saber, ousar, querer e calar, eles seriam o caminho para a conclusão, para a plenitude, para a transcendência do estágio atual de evolução que você está, através do incorporar, do assimilar, do executar, do pôr em prática desses 4 princípios, você pode transcender diversas questões que você esteja vivendo neste momento para então se preparar para um ciclo mais elevado, para um ciclo onde então você vai manifestar uma realidade mais sublime que vai trazer para você mais desafios, mas ao mesmo tempo vai trazer mais bênçãos. Uma coisa muito importante, que é inclusive um princípio cabalístico, quanto maior a bênção que você recebe, maior a responsabilidade que você precisa para sustentar isso que você está recebendo. Então, por isso que a gente entra em contato com o saber. Saber o que estamos querendo para nós. E aí a gente já faz uma ponte entre o saber e o querer. Antes do querer, é preciso saber, percebe? A gente não pode sair querendo as coisas simplesmente por um pulsar inconsciente que diz que eu preciso daquilo. Não. Por que eu estou atrás disso? E aí que entra o autoestudo e o estudo do universo. Eu querer compreender, antes de querer, na verdade, eu compreender, eu buscar saber para entender a direção do meu caminho. Eu preciso me conhecer. Sempre que eu busco conhecimento a respeito de algo,
eu estou, então, tendo domínio sobre aquilo. Se eu busco conhecer sobre marcenaria, eu tenho domínio sobre marcenaria, eu posso, então, realizar uma obra de arte como marceneiro. Se eu busco, então, conhecer as cartas do tarô, eu passo a ter domínio sobre elas. E, então, eu posso, quem sabe, realizar uma consulta de cartas para alguém que queira compreender mais sobre o seu caminho, que é alguém que queira, justamente, inclusive, ter mais conhecimento sobre a sua vida, sobre os seus processos evolutivos. Então, o saber é o primeiro passo. E antes da gente seguir o estudo desses 4 pilares, eu vou convidar você, deixa seu like, isso ajuda a expandir o conteúdo aqui no canal, e também se inscreve e ativa o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Qualquer partilha, qualquer conhecimento que você sinta que possa agregar, que esteja ressoando aí no seu coração, deixa nos comentários aqui então, porque isso enriquece o nosso conteúdo aqui no canal também. Não deixe de partilhar então aquilo então que você sente que pode agregar para o conteúdo desse vídeo. E seguindo, a gente então, continuando no aspecto do saber, o primeiro passo é saber quem somos. Investigar quem sou eu, o que é o universo, como que são regidos os ciclos do universo, os planetas, por exemplo, no aspecto astrológico, que estão, então, se movendo o tempo todo e enviando as suas vibrações aqui para o universo. O mago ele deve buscar conhecimento, ele deve buscar compreender os ciclos e leis do universo, ele deve buscar compreender os elementos do universo, e os elementos do universo, então, são tanto as montanhas, como a natureza, como as plantas, como os próprios planetas, os corpos celestes, inclusive os próprios órgãos do corpo humano, entendendo então todos esses aspectos que abrangem o conhecimento humano. E buscar conhecer isso não apenas no aspecto intelectual, porque o saber, ele transporta a gente para um nível mais profundo de conhecimento. Quando a gente conhece algo, a gente apenas conhece, aquilo está na nossa mente, mas não está incorporado na nossa vida prática. Quando a gente pega o conhecimento, por exemplo, do tarô, estuda o tarô e começa a colocar em prática, aí então que a gente começa a vivenciar o saber, a sabedoria, porque a gente está vivendo aquilo, a gente está colocando em prática. E como falei antes, a gente deve buscar entender o nosso propósito de alma, porque absolutamente tudo que está aqui, o sol tem um propósito de aqui existir. A planta de determinada espécie tem um propósito da sua existência. A rocha, o cristal, o coração, os pulmões, tudo tem um propósito. Então a sua alma, que encarna aqui nesse planeta Terra, ela também tem um propósito de manifestação. E é bem importante buscar, fazer essa busca, essa autoinvestigação, esse autoestudo, para buscar cada vez mais compreensão acerca de quem é você e também mais compreensão acerca do universo, porque daí você começa a ter domínio de si mesmo. Quando você busca conhecimento acerca de si mesmo, você passa a ter domínio sobre as suas próprias energias. Você passa a ter domínio sobre como direcionar as suas escolhas aqui nesse planeta. E da mesma forma, como eu falei, você começa a buscar conhecimento sobre determinada planta, você tem domínio sobre como utilizar essa planta. Você sabe então que, por exemplo, a camomila serve para você dar uma acalmada, para você reduzir a carga de eletricidade do seu sistema nervoso. Mas, por exemplo, você resolve utilizar alguma outra planta que eleva, por exemplo, a sua energia, o guaco. O guaco ele é uma planta que trabalha a energia do fogo, então ele eleva, ele traz vigor, traz energia, acelera o nosso sistema nervoso. Muitas vezes isso é válido quando a gente tem bastante trabalho para fazer, ou a própria cafeína, por exemplo, né? Então a gente passa a utilizar os elementos do universo como sabedoria para servir ao nosso propósito, que a gente compreende, que a gente sabe, porque a gente fez essa pergunta para nós mesmos. Quem somos nós? O que são os elementos do universo, para que servem? E assim fomos então investigando. A partir do conhecimento do universo e da sabedoria adquirida a partir daquilo que a gente aplica, a gente então começa a entender o que a gente quer. Porque antes de querer algo, a gente precisa conhecer. Por exemplo, eu quero viajar para a Índia. Nem que seja por uma série, um filme ou por um livro, eu conheci um pouco da Índia. E agora eu quero ir para a Índia. Então aí que entra a vontade. E a vontade, ela é adubada através da nossa emoção, do nosso falar e do nosso pensar. Então, eu coloco pensamentos otimistas, pensamentos assim de que vão me levar a criar situações e que vão organizar a dinâmica do universo de uma maneira que vai colocar aquilo que queremos ao nosso passo. Então, por exemplo, eu sei
que eu gosto muito de tarô. Então eu quero aprender tarô. E eu vou nutrindo esse querer. E eu vou nutrindo também uma certa fé, que não necessariamente passa por uma fé numa divindade, mas passa por uma autoconfiança. Obviamente, toda fé em determinada divindade, e isso vai além propriamente da existência da divindade, mas vai no aspecto de reforçar o poder da sua vontade. Por exemplo, você então tem uma conexão com determinada entidade guerreira. Pode ser, por exemplo, São Jorge, que representa esse princípio da abertura de caminhos, que representa esse princípio do poder da vontade de dominar as próprias fraquezas. Então, no sentido assim do querer também, da gente transcender o nosso dragão, da gente transcender a nossa preguiça, porque a gente quer aquilo, a gente tem consciência do nosso propósito e a gente quer aquilo, a gente quer aprender tarô, então a gente se dedica, a gente coloca um determinado tempo do dia para estudar mais sobre isso e saber cada vez mais. Como vocês podem perceber, os 4 princípios estão interligados. Não basta a gente apenas saber, a gente precisa querer, porque o querer movimenta a vontade de saber mais, de aplicar mais sobre o tarô. Eu, por exemplo, trabalho com tarô há mais de 10 anos. E eu estou, então, agora num processo de constantemente querer saber mais sobre tarô. Não só sobre tarô, mas sobre astrologia, sobre cabala, sobre ocultismo, porque eu, no meu processo de autoestudo, de compreensão a respeito de mim e do universo, eu fui entendendo de que esse é o meu caminho, entende? Então, a vontade de ferro para transcender as vozes do eu inferior, como a preguiça, como o orgulho, que às vezes parte do pressuposto de que sabe mais, mas na verdade a pessoa que parte do pressuposto de que já sabe, ela acaba anulando a possibilidade de saber mais, por isso que existe aquele princípio socrático de que não devemos se apegar tanto às nossas crenças, tudo que sei é que nada sei. Então, desta maneira, eu conservo uma inocência, eu conservo uma abertura para aprender cada vez mais, para receber do universo naturalmente novas informações. E aí a gente passa pelo outro princípio, que é o ousar. Então, depois que você já sabe o que quer e que você aduba o querer, colocando bastante vontade para isso, entra o ousar. Porque quando você quer algo, o próprio universo traz para você. Isso faz parte da lei da atração. E isso faz parte do saber, porque você tem que saber que existe uma lei da atração. E aí você começa a ter mais domínio sobre as próprias emoções, ou pelo menos começa a buscar ter mais domínio sobre as próprias emoções, pensamentos e palavras, porque a partir daquilo que você vibra de energia, e a energia ela é nivelada a partir do conteúdo e do teor, do tom energético que você pronuncia a palavra, ou que você sente determinada emoção associada àquilo que você quer, você passa, então, a trazer isso para você. Então, às vezes, a pessoa, de forma inconsciente, é guiada por emoções de medo, e aí acaba justamente atraindo aquilo que tanto teme. Às vezes, a pessoa tem medo de não ter dinheiro, a pessoa tem medo de passar por determinado sofrimento, e justamente é isso que ela está atraindo para a vida dela, porque ela não está buscando ter essa sabedoria a respeito do universo, ou talvez não teve a oportunidade de entender que a gente cria na nossa vida tudo aquilo que a gente vibra, e a nossa vibração ela vem através do movimento, tanto da nossa palavra, como através do nosso pensamento e da nossa emoção. E aí que entra depois o ousar. Eu vibro algo e aí a vida traz para mim. Eu preciso ousar dar um passo. E isso também nos leva à reflexão de que não basta termos muito conhecimento, não basta a gente simplesmente querer algo, a gente tem que colocar a nossa ação na direção daquilo que a gente quer. A gente tem que ser ousado. Não basta eu querer apenas jogar tarô, aprender tarô. Ou até basta eu aprender, mas não adianta nada se eu não colocar isso em prática, né? Se eu não levar isso para o mundo. Aí que entra o ousar como um aspecto conectado com o próprio querer e com o próprio saber. Porque então eu me coloco em ação. Eu vou lá, pego minhas cartas e ouso jogar as cartas, quem sabe, para um amigo. Talvez, assim, no princípio, eu não esteja levando isso como uma profissão, mas como um hobby, quem sabe. Então, eu vou lá e jogo como um hobby. Jogo as cartas pro meu amigo lá porque eu tô me divertindo, inclusive, com isso. Mas já é uma ousadia, porque você já está vencendo o seu medo de que você pode falhar. Então, é seguir em frente sem medo de errar, colocando a sua dedicação de saber e de querer aquilo para quando chegar a hora de ousar, você está pronto. Então, você cria situações a partir da sua reverberação, do seu querer,
e aí surge a oportunidade. Então, eu de tanto querer viajar para a Índia, eu coloquei meu wallpaper ali, né, do meu computador da Índia, comecei a ler livros da Índia, adubando o meu querer, né, fortalecendo a minha vontade. E aí, então, de repente, começa a surgir contatos. Surgiu um amigo indiano lá que tem um contato de um lugar para ficar. E aí, você vai ter a ousadia de realmente dar esse passo e ir para lá? Ou vai ficar apenas no querer e o seu medo vai ser mais forte que o seu querer? O poder da vontade, isso já fala sobre o raio azul, também do conhecimento da fraternidade branca, o raio azul de São Miguel, de El Moria, que representa a vontade e a fé que transcende o medo. Eu quero jogar tarô, eu quero ir para a Índia, então eu vou lá e faço isso e eu perco meu medo do que pode acontecer no processo. Porque através da fé eu já crio o meu sucesso antes mesmo de ousar realizar uma ação. Percebe o poder disso, gente? E por último, mas não menos importante, o calar. Calar é quando a gente assume esse processo de ficar na nossa, evitar conflitos, sabe? Às vezes a pessoa não consegue ficar assim observando, sem dar a sua opinião. E às vezes a opinião entra em conflito com a do outro. E aí a gente acaba, então, justamente perdendo tempo, perdendo energia, porque a gente poderia utilizar a nossa palavra, a nossa vontade, não para autoafirmar o nosso ego, porque a gente quer mostrar que sabe, ou qualquer coisa, mas sim para realizar as ações necessárias de cada dia para chegar ao nosso objetivo, para chegar, então, à construção de uma vida mais feliz, de uma vida realmente próspera, né? Então, a gente precisa se dedicar para isso. E para isso, a gente tem que ter um certo controle sobre a própria língua. Não sair falando qualquer coisa que venha à mente, porque muito disso são pulsares do nosso inconsciente, que são registros histórico-temporais que estão armazenados na nossa bagagem mental e emocional que precisam ser transcendidos. Daí já vem os padrões de escassez, que às vezes vem lá da família que passou necessidade, às vezes vem ali respostas de raiva, porque a gente não gosta da expressão do que está acontecendo no universo ou do que o outro irmão falou. E aí que entra, inclusive, essa aceitação dos desígnios divinos, de não querer ficar lutando. E divinos, eu digo, para o próprio universo, os desígnios do universo, porque a gente não tem controle sobre aquilo que o universo está fazendo. Então, por exemplo, começa a chover e eu começo a reclamar. Ou o irmão falou uma coisa, não gostei, eu quero ficar rebatendo. Daí a gente fica nesse jogo infinito de bate-rebate, e ao invés de ficar em silêncio trabalhando para o nosso desenvolvimento, a gente está lá perdendo tempo com um monte de história que não tem sentido. O calar também representa a proteção. E isso nos remete a um ditado cabalístico do sábio Salomão. É mais fácil um tolo parecer sábio se ficar em silêncio. Então, facilmente um tolo pode passar por sábio se ele conseguir calar, porque o silêncio é a virtude dos sábios. Percebe, então, como que o saber está atrelado ao calar? Porque existe algo chamado campo de reverberação intencional, que está associado à magia também. Você intenciona algo, você quer algo. Saiba que toda vez que você revelar o seu projeto, o seu objetivo, aquilo que você está ousando caminhar na direção para manifestar, quando você revela isso para alguém, você então tem o querer da pessoa envolvido no seu projeto. Por isso, então, quando você tem um sonho, você está trabalhando para algo, é legal você compartilhar isso com pessoas que realmente querem que isso vá para frente. E às vezes as pessoas não estão prontas porque elas não têm, a grande parte das pessoas, e me incluo nisso, né? Estou trabalhando para desenvolver isso, grande parte das pessoas não tem domínio sobre o próprio pensamento, sobre a própria língua e sobre as próprias emoções. Então, por exemplo, você conta para sua mãe: mãe, eu quero trabalhar com tarô e eu quero viajar para a Índia. Meu filho, como é que você vai ter dinheiro trabalhando com tarô? Mas como é que você vai para a Índia, meu filho? Você lá, se precisar de qualquer coisa, é o outro lado do mundo, você pode se machucar, pode dar um problema. Percebe como foi adubado com medo todo o seu projeto e como que isso pode colaborar, inclusive, para você desanimar? Então é isso que leva em consideração o calar, você preservar os seus projetos, você evitar abrir um campo de energia que vá prejudicar o andamento dos seus projetos. Então, se você vai revelar para alguém o que você vai fazer, como que você vai fazer, é bem importante que você selecione bem as pessoas. E não apenas pessoas assim que você possa confiar. Porque, por exemplo, a sua mãe, tudo que ela quer é o seu bem. Mas, às vezes, ela está num padrão de medo que também está impresso em você, porque você é a continuação da linhagem, certo? Da sua família, mas que talvez para ela seja um pouco mais difícil. E isso é apenas um exemplo, gente. Poderia ser qualquer outro exemplo, na verdade, né? Então, esse é um pouco do conteúdo, né, a respeito dos 4 princípios da magia.
Espero que tenham gostado e se vocês quiserem assim também deixar alguma sugestão de próximos conteúdos dentro desse tema de cabala, tarô, astrologia, numerologia, enfim, fico sempre muito aberto. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para que a gente siga aqui então compartilhando esses conteúdos para a nossa evolução de consciência, para a transformação da nossa vida através do autoconhecimento e conhecimento do universo. Beleza pura então, galera? Muito grato por ter assistido o vídeo até aqui e desejo que o autoconhecimento floresça cada vez mais na sua vida. Até o próximo vídeo.